Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Era uma tarde comum de junho de 2023, quando Pablo Dosdor saiu para explorar um bosque com seu cachorro, algo que já havia feito inúmeras vezes antes. Mas naquele dia, no meio da vegetação, sem estrada, sem placa, sem nenhuma razão aparente para estar ali, havia um prédio no meio do nada. Os dois foram se aproximando devagar, curiosos, até que em determinado momento pararam ao mesmo tempo. Pablo não conseguia explicar com palavras o que havia sentido. Só sabia que aquele lugar carregava algo que não queria ser perturbado. Incomodado, ele decide dar meia volta e ir embora. Mas a sensação incômoda permaneceu. Dias depois, ao rever o vídeo daquela primeira visita, uma dúvida passou a dominá-lo. Aquele lugar poderia estar assombrado? Ou pior, amaldiçoado? Sem respostas, Pablo resolveu voltar para descobrir. Bueno, encontramos una escalera. Vamos a ver si podemos acceder. Vale mencionar que Pablo já havia explorado dezenas de lugares antes daquele dia. E em nenhuma dessas ocasiões, a câmera havia apresentado qualquer falha. Exceto ali. Pode ter sido coincidência, mas o que aconteceu na segunda visita não deixou mais espaço para essa dúvida. E foi o suficiente para convencê-lo de que aquele lugar guardava algo que não queria ser filmado. Ah. Vamos. Wow. Pequeña espina. Cae, Draco. Cae acá. Ah, bueno. Tenemos una escalera. Sí, definitivamente se nota que era. Bueno, es muy baja la entrada. Wow. Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Realmente me siento como bastante acelerado el pulso. Hay una energía definitivamente fuerte. Draco, vení, él me sigue todo. Vení, entra. Eso. No. No. Bueno, me voy acá. Me voy acá porque no estoy empezando a sentir bien. O edifício, como Pablo descobriu depois, era uma antiga igreja abandonada. E não era só ele que sentia algo errado ali. Draco, seu cachorro, caminhava pelo exterior sem problemas. Farejava, explorava, se movia normalmente. Mas na hora de entrar, parava. Recuava. Como se soubesse de algo que Pablo ainda estava tentando entender. A lenda é verdadeira, Pablo afirmou depois. A igreja é assombrada. Uma declaração forte para alguém que havia chegado ali apenas por curiosidade. Alguns dias depois, Pablo voltou, dessa vez à noite, com Draco ao lado. E assim como na visita anterior, algo aconteceu que ele não consegue explicar até hoje. Poco nervioso, debería decirlo.
Vení, Draco, vení. Draco, por fin subió. Vení. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés estar acá? Vení. ¿Qué hay? Draco. Draco. Vení. O que exatamente Draco estava sentindo naquele lugar, ninguém sabe responder. Cachorros percebem coisas que olhos humanos não conseguem ver. E se até ele, que entrava em qualquer lugar sem hesitar, recusava atravessar aquela porta, talvez houvesse um motivo muito maior do que Pablo estava disposto a admitir. Então, o que você acha que aconteceu? Me conta nos comentários. Desculpe, mas preciso deixar um recado. Se você está acompanhando até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Crystal e Damian haviam encontrado a casa dos sonhos. Compraram o imóvel alguns meses antes. Ficaram noivos pouco depois. E para os dois, aquele lugar representava mais do que 4 paredes. Era o início de uma vida juntos. Mas desde que se mudaram, algo não estava certo. Acontecimentos pequenos no começo. Coisas que sozinhas poderiam ser ignoradas, atribuídas ao acaso ou à imaginação. Mas que juntas, com o tempo, foram difíceis de continuar explicando. Nem Damian, nem Crystal conseguiam entender o que estava acontecendo. E mais importante, nenhum dos dois queria acreditar que havia algo errado naquele lugar que tanto amavam. Foi por isso que instalaram câmeras por toda a casa. Não por medo, mas pela necessidade de provar, para si mesmos e para qualquer um que duvidasse, que o que estavam vivendo era real. E na madrugada do dia 6 de agosto de 2022, depois da meia-noite, a câmera do corredor capturou algo que eles não estavam preparados para ver. Poderia ser alguém pregando uma peça, um vizinho perturbado, uma coincidência mal explicada. Crystal e Damian queriam acreditar nisso. Mas o segundo vídeo não deixou escolha. Eles estavam na cozinha, os dois juntos, sem mais ninguém na casa. A câmera gravando. E foi exatamente ali, no lugar mais comum de um lar, no meio de uma noite qualquer, que algo aconteceu que nenhuma explicação racional conseguiu alcançar. I don't want to keep hanging out with your friends if that's how it's going to make me feel at the end of the day. Like, it feels more like... They don't mean to do. They're not like planning on. You know. They Do you don't. know how it feels to hang out with a group of people and they don't even want you there? They do want you there. I'm only there They want you because there. they They like like you a lot. you. No, they don't. They That's like. the only They reason. like. Yeah, they like me. They're my friends. But they're because they're my. But they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they.
Hey. No meio da discussão, um prato caiu. Sozinho, sem ninguém perto do armário, sem vibração, sem motivo aparente. Os dois pararam, se entreolharam. Antes que conseguissem processar o que havia acontecido, outro prato se moveu. Mas dessa vez, não caiu. Foi lançado. Na direção de Damian, como se algo tivesse mirado. Como se aquela presença estivesse cansada da discussão e tivesse decidido interferir. Mas por mais perturbador que tenha sido, o que viria a seguir superou tudo. Era tarde da noite. Crystal estava sozinha em casa, mexendo no celular, em silêncio. E do nada, sem aviso, sem barulho anterior, algo aconteceu que a deixou completamente paralisada. Crystal ouviu algo e assumiu o óbvio. Damian havia chegado mais cedo. Esperou. Os segundos passaram. Ninguém apareceu. Damian não estava lá. Curiosamente, Crystal disse depois que esse nem foi o episódio mais assustador. O que aconteceu nos dias seguintes foi pior. E sobre isso, os dois preferiram não entrar em detalhes. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas é evidente que o ocorrido deixou o casal sem escolha, a não ser sair de casa. Yeah. We're just outside because it's getting weird in there and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to an Airbnb for the night and just for the night. And then we're gonna figure out what to do. A atividade havia se tornado intensa demais. Pratos voando, presenças no corredor, barulhos sem origem. O que começou como algo inexplicável havia se transformado em algo insuportável. Crystal e Damian não conseguiam mais viver naquela casa com tranquilidade. Sem escolha, reservaram um Airbnb e passaram a noite fora, na esperança de que o distanciamento trouxesse algum alívio. Mas na noite seguinte, voltaram, com um plano. O que não sabiam é que algumas portas, quando abertas, não se fecham tão facilmente. Yeah, it's fine. Okay. Yeah. Good? Mm-hmm. Okay. 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 Close your eyes.
meio da sessão, a porta do chuveiro começou a tremer. Sozinha, sem vento, sem explicação. O suficiente para fazer os dois largarem tudo e correrem para fora do banheiro. O plano havia falhado. Em vez de resolver, a sessão parecia ter piorado tudo. Aterrorizados, deixaram a casa novamente e voltaram para o Airbnb. Desta vez, sem data para retornar. A casa dos sonhos de Crystal e Damien permanece abandonada. O que começou com pequenas ocorrências inexplicáveis escalou a um ponto em que nem eles conseguem mais cruzar a porta. E a sessão espírita, que deveria encerrar o problema, pode ter despertado algo que estava apenas começando. E você, o que acredita que esteja acontecendo dentro daquelas paredes? Paranormal ou não? A decisão é sua. Este vídeo vem de Anna Tan, mãe de uma bebê chamada Evelyn. Há apenas alguns meses, o irmão de Anna faleceu. A morte dele foi muito dolorosa para Anna, considerando o quanto ele era próximo dela e de sua filha. Apesar da tragédia, Anna se conforta com a ideia de que ele ainda vive no pós-vida e continua a proteger Evelyn e o restante da família. Um dia, Anna está na cozinha com sua filha, quando algo muito estranho acontece. Ela pega o celular e começa a gravar. Isto é o que foi capturado. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn parecia estar tendo uma conversa. Respondia, pausava, como se estivesse ouvindo alguém do outro lado. Anna não hesitou. Sua filha estava falando com o tio falecido, e o que tornava essa ideia difícil de ignorar era a voz masculina ouvida no início da gravação. Uma voz que não deveria estar ali. Who are you talking? Se você ouvir com atenção, dá para distinguir uma palavra no áudio. Tio. E Evelyn a repetia, várias vezes, como se estivesse chamando por alguém que conhecia. Para Anna, não restou dúvida. O irmão estava ali. É um vídeo estranho, sim, mas também é comovente, porque se for verdade, não é assustador. É uma despedida que nunca aconteceu em vida, acontecendo do jeito que foi possível. This place has been abandoned for like 3 months. Oh my God. Se você passasse na frente de uma igreja abandonada e visse uma luz acesa lá dentro, você entraria? Em agosto de 2023, 2 caras decidiram que sim. O que eles não sabiam é que essa decisão ia assombrar eles por muito tempo. A igreja havia sido fechada sem explicação oficial. O padre local só disse que circunstâncias imprevistas não deixaram outra escolha. Ninguém soube mais nada. Os vizinhos evitavam o lugar. Alguns tinham medo só de passar na frente. 3 meses de silêncio. 3 meses de portas fechadas. Até essa noite. This place has been abandoned for like 3 months. Oh my God, yes. Okay. Let's go, let's go. Yep. Okay. You ready? Yeah. There's a light on. It smells. The light's the everlasting light. It's in every church. It's always supposed to be on. Cold. It's freezing, actually. Oh.
Oh my god, it smells. Oh my god. Try not to step on. Boy. That was disgusting. What the f? Let's go upstairs. Quando os dois finalmente entraram, a primeira coisa que notaram foi o frio. Aquele tipo de frio que não combina com a temperatura lá fora, que vem de dentro do lugar, não do clima. Depois veio o cheiro, forte o suficiente para fazer os dois cobrirem o rosto sem nem combinar. E então, no chão, espalhados pelo carpete, insetos mortos, vermes, bichos de todo tipo, acumulados como se algo tivesse os matado ali dentro e ninguém tivesse limpado depois. Mesmo assim, continuaram andando. Give me that. Close your face. Dude, you gotta be quiet. What the f? More. Oh my god. These things are everywhere. Cold as hell. No, I hear something. Take care. I heard something. Get out. I know you did too. Yeah. Check this out. I don't know. What was it? I don't know what the f. There's something. Enquanto os dois olhavam para o salão de recreação, a porta se fechou sozinha, de forma brusca, sem vento, sem ninguém por perto. Não havia explicação visível. E o pânico que veio depois foi daquele que não dá tempo de pensar, só de correr. Mas o que tornava tudo ainda mais estranho é que, segundos antes de entrarem, os dois tinham ouvido sussurros, baixos, quase imperceptíveis. Quem assistiu ao vídeo com atenção percebeu algo no áudio. Sussurros, baixos, quase imperceptíveis, mas estão lá. Alguns dizem que parecem crianças cochichando. Outros acham que lembra pessoas rezando em voz baixa. Dentro de uma igreja com um espaço voltado para crianças, as duas explicações fazem sentido. E as duas assustam do mesmo jeito. Até hoje a igreja continua fechada. Ninguém explicou por que o padre saiu tão abruptamente, por que a luz ficou acesa por meses sem ninguém lá dentro, de onde vinham aqueles insetos, e muito menos aqueles sussurros. E como aquela porta se fechou sozinha? Será que havia algo lá dentro que ninguém queria enfrentar? Ou existe uma razão simples que ninguém parou para investigar direito? Essa resposta eu não tenho. Mas agora você tem as mesmas informações que eu. O que você acha que aconteceu ali? Me fala nos comentários. Uma mulher recebeu uma mensagem do irmão com um vídeo em anexo.
sem muita explicação. Só um pedido: que alguém da família assistisse e tentasse entender o que havia sido capturado. O vídeo começa de forma completamente comum. A esposa do irmão e os 2 filhos dormindo na cama, em silêncio, como qualquer noite normal. Nada fora do lugar. Nada que justificasse o desespero daquela mensagem. Até que do nada, algo acontece. De repente, a criança se move. Não como alguém que vira no sono, mas como alguém que está sendo puxado. A perna se desloca alguns centímetros para fora da cama, de um jeito que não parece natural, não parece involuntário. Quem assiste uma vez, assiste de novo. E quanto mais você olha, mais difícil fica encontrar uma explicação simples. Para eles, havia algo naquele quarto que não deveria estar ali, e estava mexendo com a criança, o suficiente para gerar preocupação real com a segurança de todos que dormiam naquela cama. Mas a dúvida fica. Um bebê pode se mover sozinho durante o sono, de formas que surpreendem até os próprios pais. Ou será que dessa vez havia algo mais por trás daquele movimento? Você assistiu. Você viu a perna se mover. O que você acha que aconteceu ali? Me fala nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.